A paz do Senhor, tudo bem? Com você, como vocês estão? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho de Cristo. Tratamos do assunto da lição dos adultos, que está tratando sobre o Espírito Santo neste trimestre, né? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, com o título Batismo no Espírito Santo, né? Baseado no texto de Atos, capítulo 1, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, né? Então nós vamos falar sobre esses versículos, vamos falar alguma coisa sobre esses temas. De antemão já quero te pedir uma ajuda, te pedir um favor. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, em algum lugar existe aí um botãozinho aí para você acionar, né, se inscrever e acionar o sininho para que você possa receber as notificações em primeira mão, amém? Então eu te peço para que você também possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, né, no seu status de WhatsApp, né, compartilhando também com seus colegas, com seus amigos, envia ele para alguém. Com certeza tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus e você pode ser um canal de bênçãos na vida dele, né? Afinal de contas, fomos chamados para este ofício, né? Nosso ofício é de sermos canais de bênção na vida das pessoas. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu quero tratar sobre o batismo no Espírito Santo, mas antes eu quero tratar de alguma coisa para vocês que vocês possam contextualizar esse episódio do Pentecostes. Em Atos vai falar sobre Pentecostes, né? E nós sabemos que Pentecostes, ele quer dizer penta, quer dizer quinquagésimo, né? Então, ou seja, o dia de Pentecostes era 50 dias após a festa da Páscoa. Existem sete festas sagradas, né? Isso podemos observar lá em Levítico capítulo 23. Você pode ir lá no Velho Testamento e pesquisar lá que você vai encontrar as 7 festas sagradas, né, que onde o povo de Israel, que Deus deu para o povo de Israel, que eles pudessem observar essas festas. E uma delas é o Pentecostes. E o Pentecostes ele era realizado no quinquagésimo dia após a festa da Páscoa, né? Então nós temos uma diferença aí agora, porque a Páscoa era festejada entre os familiares, nas suas residências. E a festa do Pentecostes, eles teriam que ir até Jerusalém, onde eles se encontravam, todas as nações iam até Jerusalém para festejar a festa da Páscoa. Ela é também chamada como a festa da colheita, a festa das primícias, né? Festa da semana. Então, isso são alguns nomes denominados para o dia de Pentecostes. Amém? Então, nós já podemos observar que já compreendemos o que é Pentecostes, o que significa, e a gente vê também que o Pentecoste era a quarta festa, né, dessas 7. Então você pode observar, se nós temos 7 festas, então existia um meio termo, né? Existia um ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio é justamente a festa de Pentecoste. Pode observar que ela era a quarta festa, então ficava 3 festas antes e 3 festas depois. Isso nos traz uma ideia também do equilíbrio do Espírito Santo na igreja nos dias atuais, certo? É preciso que haja o Espírito Santo para que haja um equilíbrio na igreja, no meio do povo de Deus, na minha vida e na sua vida também. Amém? Então nós já observamos aí que era uma festa e que era celebrada no 50º dia após a Páscoa e que era festejada em Jerusalém entre todas as nações. Então, certo é que depois nós vamos ver que onde eles estavam ali todos reunidos, existiam pessoas, gente de todas as nações, de todos os lugares. Amém? Então nós já compreendemos isso e já compreendemos também que é um ponto de equilíbrio, que a festa de Pentecostes, nós podemos ter a ideia de um ponto de equilíbrio entre as demais festas. Ele fazia a separação entre as 3 primeiras e a terceira e as últimas 3 festas também. Nós podemos ver aí também, trazendo isso para na época do Pentecostes, que era um ponto de transição da velha aliança para a nova aliança em Cristo Jesus, né? No dia de Pentecostes, nós podemos ver isso como um ponto de transição. Amém? Então, nós já observamos aí sobre todas essas observações aí que nós acabamos de fazer. Eu espero que você possa ter compreendido, né? E se você não entendeu, volta novamente o vídeo aí. Você vai ver que
era 50º dia. A festa de Pentecostes era feita após a Páscoa, que era celebrada entre as famílias, que é um ponto de equilíbrio, né? Que é um ponto de transição da velha para a nova aliança, certo? E aí nós vamos observar aí. Nós vamos ver no versículo 13. Vamos colocar a nossa lição aqui para que você possa estar observando a nossa lição, ok? Aqui está o batismo no Espírito Santo, né? Eu sou o Claudevan Moreira, certo? Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Refúgio, na direção do pastor presidente Sebastião Fogo, né? Pela graça e misericórdia, sou líder dos jovens, juntamente com Paulo Cruz, nosso querido amigo. Amém? Então nós vamos falar sobre esse batismo no Espírito Santo. E aí nós vamos ver que durante algum tempo, o Espírito Santo de Deus já havia sido prometido desde o Velho Testamento. E agora aí era um desejo de Moisés. Nós falamos isso na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, você pode voltar aqui. Eu vou deixar também aqui no card, aqui em algum lugarzinho aqui em cima, certo? Para que você possa estar acionando, voltar lá, né? Assistir a aula passada e depois você volta nessa aula aqui. Para que haja um círculo, certo? Senão você vai perder o fio da meada, né? Como dizem por aí, você vai perder o raciocínio, porque são lições que uma vai trazendo a outra, né? Vai dependendo uma da outra. Se você está apenas começando agora nessa terceira lição, você já perdeu 2 lições atrás, a primeira e a segunda, e você precisa ter a base do que é o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso aí está tudo nas outras aulas passadas. Você pode, né, estar estudando essas aulas aí passadas, e depois você volta nesse vídeo aqui que você vai ter uma melhor compreensão. Amém? Então nós vamos ver lá. Tratando sobre isso aqui, o nosso texto áureo diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Está lá em Atos capítulo 1 e versículo 5. A verdade prática diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, nós observamos já de antemão que nós vamos tratar sobre a segunda bênção, né, que alguns têm essa ideia aí de uma segunda bênção, mas nós podemos observar que são bênçãos distintas, já pela nossa verdade prática, são bênçãos distintas. Uma coisa é a nossa conversão, é uma bênção, é um milagre para nós, né, porque Deus nos deu seu Filho para que ele morresse na cruz do Calvário para resgatar as nossas vidas, né, para que nós fôssemos salvos por ele. E agora nós temos uma bênção que não é condicionada, a nossa salvação não está condicionada a essa segunda bênção, né? Podemos assim dizer, entre aspas, certo? Que é o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso aí você vai compreender ao longo dessa aula, ao longo desse tempo que nós vamos estar aqui juntinhos, ok? Meditando na palavra de Deus. Aqui, como eu falei para vocês, o texto está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, e eu vou trazer aqui, ler apenas o primeiro. Diz: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós observamos aqui também que eles estavam no mesmo lugar, isso, ou seja, não estavam dispersos, certo? Isso nos traz uma ideia de que nós devemos estar sempre reunidos no mesmo lugar, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como que de um vento, ou seja, não era um vento, não era um som como que de um vento, né, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Quem encheu a casa? Não foi o vento, foi o som que encheu a casa. Então, muitas das vezes nós observamos aí que existem alguns movimentos, né, que a casa está cheia, mas cheia de quê? Cheia de terreteté, cheio de passinho para lá, passinho para cá. Isso não tem base bíblica, tá? Isso a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Lógico que existe várias maneiras de manifestar, né, a graça e esse poder que você esteja recebendo aí por parte de Deus, mas a Bíblia diz também que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, isso não quer dizer que nós vamos sair aí pulando, batendo no rosto dos irmãos, vizinhos e tal, porque na verdade, quem encheu todo lugar foi o som, certo? E de onde está vindo? De onde está vindo esse som? De onde está vindo as coisas para a sua vida? Será o que vem lá do céu, né? Vem realmente como um som veemente,
né? Vem tirando aquilo que não agrada a Deus, né? Podemos assim também dizer, certo? E aí nós vamos também trazer uma outra observação, que é no versículo 13, onde vai falar que eles estavam, as pessoas que estavam ali em volta, né, que ouviam eles falar em outras línguas, né? Nós falamos isso de glossália. Vamos falar isso e explicar um pouquinho mais para frente o que é glossália, mas eles vinham falar nos seus idiomas e ele fala assim, mas de onde são esses, tal? Eles estão falando a nossa língua, estão ouvindo, tal. E aí eles estão cheios de mosto. O que era mosto, né? O que é mosto? Mosto, vamos dizer assim de uma forma mais clara, mais abrangente, é o final da rapa do tacho, né? Eram feito o vinho, né? Era pisado ali as uvas para que fosse fabricado o vinho, e aquilo que sobrava no tacho, né? O resto, vamos dizer assim, eles chamavam de mosto, ou seja, era a segunda qualidade do vinho, né? Então, ou seja, eles menosprezando aí realmente um poder de Deus, né, na vida daquelas pessoas que estavam ali, em torno de 120 pessoas que estavam ali reunidos e receberam ali o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, certo? Então nós observamos aqui que eles estavam cheios do poder de Deus e não estavam cheios de mosto, como eles assim falavam, tá? Então, aí agora nós vamos passar um pouquinho mais à frente, certo? Eu não vou ler tudo aqui, eu vou tirar minha câmera para que você possa ver os nossos objetivos, né? O nosso objetivo geral é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras, e os objetivos específicos é conceituar o batismo no Espírito Santo, e segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, e o terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, certo? Isso é os nossos objetivos para esta aula, tá? Então nós vamos falar, eu espero que você possa compreender esses objetivos e você possa sair aí de onde você está, né, da sala, do seu sofá, do seu carro, você possa ficar, tirar as suas dúvidas com relação ao Espírito Santo, que muitas das vezes surge, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida ministerial, desde a nossa convenção. Muitas das igrejas hoje não têm assim um ensinamento, não ensinam a palavra de Deus, não tem um pastor ou alguém que ensina isso aí. As igrejas hoje estão tomadas por muitos louvores, né? Isso muitas das vezes sacrifica o tempo da palavra de Deus, né? O tempo do ensino da palavra de Deus, e muitas das vezes realmente nós ficamos aí sem ter um ensinamento mais profundo das Sagradas Escrituras, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que existem 3 definições ou 3 conceitos, certo? Para o batismo no Espírito Santo, tá? Eu vou tirar aqui a minha câmera aqui, Existem aí 3 conceitos, né? Como eu vinha falando para vocês, existem 3 conceitos ou definições para o batismo no Espírito Santo, né? Nós observamos aí que os movimentos tradicionalistas, eles entendem que ser cheios do Espírito Santo é ter o Espírito habitando no interior do cristão e ter evidente o seu fruto. Então, nós observamos que para os movimentos tradicionalistas, ser cheios do Espírito Santo é ter o Espírito habitando no meu interior, ou seja, dentro de mim, né, como templo do Espírito Santo. Também isso, em certo ponto, a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo, e precisa ter a evidência do seu fruto, certo? Isso para os movimentos tradicionalistas. Mas já para os tradicionais, ser cheios do Espírito Santo é ter o Espírito Santo em sua vida, é a mesma coisa, e acreditam que o movimento pentecostal foi um mover do Espírito Santo somente para a igreja primitiva, né? Isso não podemos concordar, né? Porque não é dessa forma. A Bíblia não nos dá, não temos base para isso. Nós podemos ver isso lá em Joel capítulo 2, 28 e 39, que a Bíblia diz que seus jovens terão sonhos, os moços, os velhos, né? Ou seja, de todas as idades, de todas as cores, não tem raça, não tem credo. Então, ou seja, para todas as pessoas, né? Então, isso não era só para a igreja primitiva, isso é uma promessa desde lá do Velho Testamento, que seria para todas as gerações, certo?
para novos, velhos e anciões e tudo mais. Então isso nós não temos base bíblica para que isso fique somente na igreja primitiva, tá? Então eles acreditavam que era só para a igreja primitiva esse acontecimento, esse mover do Espírito Santo, né? Então isso não é legal. Você pode também ver isso em Atos capítulo 2 e 28. Vamos ver o que é que diz Atos 2 e 28. Eu vou colocar aqui para que você... Diz assim: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que dos frutos dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nós podemos ver isso aqui em Atos 28... E 39. Deixa eu ver o 39. O 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então está aqui em Atos capítulo 2, versículo 39, que diz que porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então isso cai por terra de que era o mover do Espírito Santo, o mover do Pentecostes era apenas para a igreja primitiva, ok? Então já não temos base bíblica para isso, que a promessa é para todos os povos, para todas as nações. Amém? E aí nós temos também um conceito para os pentecostais, Eles acreditam que ter o Espírito Santo habitando em sua vida e ser cheio do Espírito Santo são coisas distintas, certo? Nós podemos ver isso em João capítulo 14 e versículo 17. João 14 e 17, que ela vai dizer aqui, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós podemos ver aqui que são coisas distintas. Você ter o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo são coisas distintas. Nós, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo. Nós vamos tratar isso um pouquinho mais na frente, quando nós formos falar a respeito do batismo no Espírito Santo. No batismo com ou no Espírito, ou batismo pelo Espírito, Então nós vamos falar sobre isso aí, tá? E eu espero que você fique atento. Também aqui abro mais um parênteses para que você não saia desse vídeo, não deixe de ficar até o final, fique conosco até o final, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração e nós vamos aprender juntos, Então se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí para que você receba as notificações em primeira mão, tá? Compartilhe esse vídeo, Se você está gostando, compartilha. Se você não está gostando, compartilha assim mesmo, amém? Porque Deus é contigo. Então nós observamos, falamos sobre os três conceitos, para o batismo no Espírito Santo, para os movimentos tradicionalistas, para os tradicionais e para os pentecostais, Então nós falamos a respeito disso. E o que é batismo, No grego nós temos duas palavras, que vai falar um pouquinho sobre o que é batismo também, tá? Antes de nós falarmos a definição teologicamente, eu vou falar a respeito de uma experiência, de uma situação em que um médico grego, um poeta grego, ele vai falar, ele nos traz uma definição um pouquinho mais arrojada do que é um batismo, certo? Então nós vamos lá, batismo no grego, que nós temos duas palavras, por baptizo e bapto, certo? O baptizo é o imergir, é submergir, é imersão, ou seja, é uma mudança permanente, tá? O bapto é um mergulhar, é umedecer, é temporária.
como nós podemos exemplificar isso um pouco mais fácil para que você tenha uma melhor compreensão? Eu vou falar para você, vou trazer para vocês uma definição em que o médico Nicander, né, que é um médico grego, que ele nasceu e viveu aí 200 anos antes de Cristo, certo? Ele era um poeta, um médico, e ele fala em uma receita sua para confeccionar picles, ele dá realmente, ele usa esses dois termos, o baptizo e o bapto, certo? Então nós vamos entender dentro dessa receita, né, que ele ensina as pessoas na época, né, e usava esses dois termos para que fique melhor para a sua compreensão, ok? Então vamos lá. Ele explica de uma forma mais clara, né? Ele viveu, como eu falei para vocês, aproximadamente 200 anos de Cristo, né? Em uma receita para fazer plique, ele usava as duas palavras. Ele disse que o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, ou seja, o bapto, ele deveria ser mergulhado em água, certo? Mergulhado em água fervente e então baptizado, ou seja, batizado numa solução de vinagre. Então, ou seja, nós já podemos observar aqui já que ele era bapto numa água, ou seja, ele precisava ser lavado, né, ser umedecido na água, para depois ele ser baptizado, ou seja, batizado numa solução de vinagre, que é onde ele ficaria permanentemente, né, ficaria aí por um longo tempo. Então, o que, na verdade, agora eu quero trazer para você, que o batismo é a imersão, é você viver na plenitude do Espírito Santo, certo? É você ter o Espírito Santo e viver na sua plenitude, na sua graça total do Espírito Santo, de acordo com esse verbo grego, nós falamos de baptizo, ok? Então não seja bapto, mas seja baptizo, ou seja, batizado, seja imergido na graça e no poder do Espírito Santo aí na sua vida, ok? Então, para nós, trazendo isso para nós, né, trazendo isso para o Novo Testamento, certo? E essa palavra refere-se com a maior frequência à nossa união com Cristo, né? Que é o nosso batismo com água. Ou seja, nós precisamos ter uma maior frequência, ter uma união mais frequente, estar buscando. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Ou seja, para quem é batizado com o Espírito Santo, quem deseja e quem quer ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa viver numa vida submersa na graça e no poder do Espírito Santo. Ele não pode viver num bapto, ou seja, temporariamente. Uma hora ele está com o Espírito Santo, outra hora ele não está com o Espírito Santo. Ou seja, uma hora ele está firme, outra hora ele está cambaleando. Então isso não é legal. Nós, como cristãos, nós devemos estar firmes e perseverantes na graça e no poder do Evangelho. Amém? Acredito que você possa ter entendido as diferenças entre as duas palavras, bapto e baptizo, ok? Uma é imersão, né, temporária, a outra é mergulhar temporariamente, a outra é viver nas profundezas, né? Podemos dizer, viver imerso no poder do Espírito Santo. Amém? E ao final, o que é então batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Porque com e não. Porque nós podemos observar que em Atos ele vai falar com e outro momento ele vai falar no Espírito Santo. Então eu já quero tirar as dúvidas que possam surgir aí na sua cabecinha, que com ou não é o mesmo sentido, certo? São palavras com o mesmo sentido. Tanto faz você falar batismo com o Espírito Santo, como falar batismo no Espírito Santo. Tem o mesmo sentido aqui nesse contexto. Amém? Então, já tiro essa dúvida da sua cabeça para que você não possa aí, seguir esta aula, seguir esse vídeo com essa dúvida. E agora, é batismo com ou batismo não? Né? Mas aí eu vou trazer para você um pouquinho mais à frente que nós temos também o batismo pelo Espírito. Mas como pelo Espírito? Mas também nós temos o batismo por Moisés. Está lá em Coríntios, né? Mas como batismo? Aquele lá de Moisés, quando fomos batizados em Moisés, isso quer dizer que eles estavam unidos num propósito só com Moisés. Eles estavam junto com Moisés, eles estavam ali em afinco com Moisés, eles estavam unidos para um propósito, que era
passar o Rio Jordão, certo? Então, aí naquele contexto era que eles estavam junto com Moisés, estavam unidos, de braços dados, mãos dadas, ok? E aí, isso não está na lição, mas é para que você possa, de repente, você caiu nesse versículo, ou já ouviu falar desse versículo, mas o batismo com Moisés, então, nesse caso aí, nesse contexto, é que existia uma união entre o povo e Moisés, certo? Então, eles falam que foram batizados em Moisés, tá? Então é diferente do batismo com ou no Espírito Santo e diferente também no batismo pelo Espírito Santo. Então, nós já falamos aqui, o batismo com ou não é o mesmo, tem o mesmo sentido, ok? E é o quê? É um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência inicial de línguas estranhas, ou seja, glossália, certo? Essas línguas estranhas aqui era glossália. Por que glossália? Porque eram idiomas que já existiam. As pessoas que estavam ali, eles conheciam aqueles idiomas, porque alguns falavam, você vai observar que eles diziam que eles falavam do nosso idioma, ou seja, nós vemos aí um milagre, as pessoas que estavam ali não sabiam aquele idioma, mas o Espírito Santo fez com que ele falasse nos idiomas das pessoas que estavam ali. Por que isso? Porque existia uma necessidade naquele momento da proclamação do Evangelho de Deus. Ali era, como eu falei para você, é o início, era um ponto central de transição da velha aliança para a nova aliança, né? Então, da lei para o evangelho, para as boas novas. Então, eles precisavam ser cheios do poder de Deus, receber esse revestimento para proclamar o evangelho, para levar a palavra de Cristo aos corações naquele momento. Então, a Bíblia diz que eles falaram línguas estranhas, glossália, certo? É diferente da xenolália. Xenolália é um idioma que nós vamos ver isso lá em Coríntios, né? Que eles falam em línguas estranhas. Ali que é onde Paulo fala que ele fala, falava em línguas, ele estava se comunicando com Deus. Isso aí é uma xenolália, porque é um idioma que ele não conhece, que ele não sabe, mas ele entende, ele sente que existe uma comunicação ali, está existindo uma comunicação com Deus, né? Aí nós observamos que isso é como se fosse trazer novamente a comunicação do homem para Deus. Por quê? Por que trazer agora essa comunicação? Porque nós sabemos que a nossa comunicação ela foi perdida lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que quebrou ali a aliança, quebrou a comunicação entre Deus e o homem, certo? Por causa do pecado. E aí agora também nós podemos trazer isso agora também como uma nova comunicação, um novo laço, uma nova aliança, né? Onde o homem volta também a se comunicar com Deus através do Espírito Santo, através das línguas estranhas. Amém? Ficou claro aí? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, volta o vídeo novamente, começa tudo de novo, que você vai compreender melhor. Amém? Estamos juntos nessa. Então vamos lá. Nós podemos observar isso, né? Em Lucas capítulo 24, 49, Atos capítulo 1, versículo 8, 10, 46, 1 Coríntios 14, 15, certo? Eu não vou estar lendo aqui essas referências para que a gente não fique com um vídeo longo. A semana passada eu prometi que iria fazer um vídeo em máximo 30 minutos, eu acabei fazendo um vídeo, ficou mais de 1 hora. Eu sei que isso se torna cansativo. Eu quero aqui no máximo possível enxugar, né, esse tema para que você possa compreender, lógico, mas eu também não possa não se estender tanto, né, para que você não fique aí cansativo, desestimulado a ficar no vídeo até o final. Amém? Então vamos lá. Então nós aprendemos aí agora, falamos sobre os tradicionalistas, os pentecostais, né, os tradicionais. Nós falamos também, demos exemplos do baptismo e o bapto, ok? Para que nós chegássemos até o batismo, a definição teologicamente do batismo no Espírito Santo, tá? Eu já acabei de falar para você essa definição teologicamente do Espírito Santo, que é um revestimento de derramamento de poder. E ele precisa ter evidências de línguas. Nós podemos também ver isso em Marcos capítulo 16, versículo 17, se não me falha a memória, que Jesus Cristo e eles falaram em línguas, né?
Então isso também é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Precisa ter a evidência do Espírito Santo, é o falar noutras línguas, é falar em línguas estranhas, tá? Então isso precisa ser evidenciado. Alguns eruditos, alguns críticos dizem que o capítulo 16 e 17 de Marcos não está nos originais, mas isso são os críticos, né? Eles buscam aí de alguma forma criticar a palavra de Deus, mas nós sabemos que toda palavra que existe na Bíblia foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ok? Então essa é a nossa crença, é nisso que nós cremos e você também precisa crer, se assim você não o crê, amém? Então vamos lá. Em todo batismo é evidente, há 3 pontos inerentes. O que eu quero dizer com isso? Em todos os batismos há 3 pontos inerentes. Nós temos um batizador, nós temos o batizando e temos um meio em que o candidato é imerso, ok? Então veja só, em todos os batismos nós temos 3 pontos inerentes. Precisamos ter o batizador, se eu tenho um batizador, preciso ter o batizando. E eu preciso também ter o meio no qual eu vou batizar aquele batizando, ok? No que eu vou batizar. Então, nós temos aí 3 pontos inerentes, ok? Então, sendo assim, temos ou podemos, né, dizer que existe 2 batismos. O batismo com ou no Espírito Santo e o batismo pelo Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. Vamos ver o que é que ele diz, esse aqui primeiro, para que você não possa ficar com dúvida aí. Opa, não vamos cair aí não, pelo amor de Deus, hein? Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Vou colocar aqui para que você possa, né? Está aí, ó. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E o que isso quer dizer? Todos nós fomos batizados em um Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ok. Quando que nós fomos batizados pelo Espírito Santo? Aqui, no caso, é pelo Espírito Santo, tá? Não é com ou no Espírito Santo. Esse batismo aqui é pelo Espírito Santo. Quando que nós fomos batizados isso? Né? Nós vamos ver aqui, ó, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós vamos observar que isso aqui está no versículo 2, se não me falha a memória. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso Paulo está falando da nossa conversão. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos batizados pelo Espírito Santo, ok? Então aqui nós observamos, quando eu falei para você que eu tinha 3 pontos inerentes, eu tenho aqui nesse caso de 1 Coríntios capítulo 13, 12, versículo 13, eu tenho o batizador. Quem é o batizador? Nesse caso aqui, o batizador é o Espírito Santo, né? Quem é o batizando? É o novo crente, certo? O novo convertido. E qual é o meio? Qual o elemento para esse batismo? Esse elemento, esse meio para esse batismo é a imersão deste novo convertido, deste novo crente, né? Integrado ele à igreja, ao corpo da igreja, ao corpo místico de Cristo, certo? Então é isso. Nós estamos tendo um probleminha técnico aí na nossa câmera, mas os irmãos fiquem em paz que vamos ficar até o final, certo? Então vou repetir novamente para vocês. Nós temos aí, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e versículo 13, nós podemos observar que eu tenho aí os 3 pontos inerentes. O batizador, que nesse caso aqui é o Espírito Santo. Eu tenho o batizando, que nesse caso é o novo convertido, o recém-convertido, certo? Aquele que acabou de aceitar a Cristo. E eu tenho o meio, ou seja, o elemento no qual esse novo convertido está sendo batizado. Que meio, que elemento é esse? É a imersão, ou seja, a inclusão desse novo convertido ao corpo de Cristo.
Né? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. O Espírito Santo pega agora esse novo convertido, batizando ele pelo Espírito Santo, coloca ele dentro da igreja. Ele inclui esse novo convertido, certo? Dentro da igreja, dentro do corpo místico de Cristo, né? Baseado isso aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos ver o que é que ele vai dizer? Capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Ou seja, então nós somos o corpo de Cristo. Então ele faz, o Espírito Santo, ele coloca esse novo convertido no meio da igreja, né? Ele agrega esse novo convertido no seio da igreja, que é o corpo místico de Cristo, certo? O corpo místico de Jesus Cristo. Nós podemos ver também em Efésios, capítulo 1, em versículo 22. Vamos ver o que é que ele diz. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja, certo? Então, Cristo, o Espírito Santo, ele coloca esse novo convertido aí dentro da igreja. Ou seja, então, esse batismo é o batismo pelo Espírito Santo, tá? Eu não estou falando que esse batismo é o batismo com ou no Espírito Santo. Esse é o batismo pelo Espírito Santo. Certo? Então nós temos base bíblica nesse momento aqui de que existe esses dois, né, batismo, um com ou no e pelo Espírito Santo. São situações diferentes, né, com finalidades distintas, finalidades diferentes. Nós observamos que a finalidade desse batismo aqui é a inclusão do novo convertido dentro da igreja. E o outro nós vamos ver depois, né, qual é a finalidade dele para que ele foi batizado. Amém? Vamos voltar aqui na lição. Nós já falamos sobre essa situação, né? O que significa o batismo no Espírito Santo, nós já falamos sobre isso aqui, tá? Vamos andar, porque senão eu vou ficar perdido. Nós já falamos sobre o fenômeno do Pentecostes, né? Que João Batista anunciou que Jesus é o que batiza no Espírito Santo e os batiza com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, né? Marcos capítulo 1, versículo 8, certo? Nós, nesse sentido, batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto, né? E o revestimento, como eu já acabei de falar para vocês. Os discípulos também deveriam esperar seu cumprimento em Jerusalém, né? Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, né? Então, nós podemos ver aí. Então, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos capítulo 2 e versículo 24, se não me falha aqui. No presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, ok? Nós já falamos também sobre isso aqui. E aí também existe, nesse contexto aqui, mas em outras partes do Novo Testamento, no caso de Estevão, diz assim, ó: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Nós observamos aqui duas palavras cheios em contextos diferentes e significados diferentes. Em Atos, ele está falando cheio do Espírito Santo e está se referindo ao batismo no Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. E no caso de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 55, diz que ele está cheio, ou seja, está cheio da glória, cheio do poder, está submerso, como eu acabei de falar para vocês, que ele estava baptizado, ou seja, estava imerso, estava sobre a imersão da graça do poder de Deus. Ele viu, né, Jesus Cristo à direita de Deus, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque muitas das vezes nós pegamos umas palavras e algumas coisas, alguns versículos, e nós não prestamos atenção no seu contexto, nós não prestamos atenção, não levamos ali ao ponto histórico daquele momento, precisamos analisar bem para que nós não venhamos falar algo que não seja verdade, certo? Então precisamos ter muito cuidado, por isso que eu indico aqui que você compre bons livros, que você busque a entender, a ler outros livros, não também ficar só na palavra de Deus, só na Bíblia, mas você tem outros meios, né? Buscar outras fontes de pesquisa também, ok? Então nós vamos lá, vamos adiantar um pouquinho mais para que nós possamos aí entender.
tá? Então, nós vemos aqui no segundo tópico, né, duas bênçãos distintas, né? Por que isso? O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então nós entendemos muito bem, meus queridos, que independente de ser pentecostais ou não, o Espírito Santo habita em todas as pessoas, desde que ele se aceitou Jesus, ele foi convertido, se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, tá? Isso não quer dizer que os que não são pentecostais não tenham o Espírito Santo. Ele pode não ser batizado com ou no Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, porque nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, não quer dizer que se eu não for batizado também não esteja salvo. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, tá? Então, preste bem atenção. Independente de ser pentecostais ou não, o Espírito Santo habita dentro de todos os seres humanos que aceitam a Cristo, que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Quem não tem o Espírito não é cristão. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, nós sabemos, como eu acabei de falar, se você aceitou Jesus Cristo, confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, da sua vida vida pecaminosa, né? Confessou a ele como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele sim, com certeza já habita dentro de você, tá? Se você não o aceitou, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, infelizmente. Então eu te aconselho, procura uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, certo? Aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, para que você possa ser morada do Espírito Santo e depois ser cheio ou batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Vamos lá. Duas bênçãos. Alguns chamam o batismo com ou no Espírito Santo como uma segunda bênção, né? Então, isso é um perigo muito grande, porque quando você fala que é uma segunda bênção, você está condicionando, se você meditar um pouquinho mais profundo, você está condicionando a salvação ao recebimento do Espírito Santo. E não é bem isso, tá? Todos nós somos salvos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, confessamos a Ele como seu Salvador. Para mim ser salvo não é obrigatório, não é requisito para que eu seja batizado no Espírito Santo, não. Não. Para mim ser salvo, eu só preciso aceitar a Cristo como meu Salvador e arrepender-se dos meus pecados, viver uma vida em santificação, viver uma vida santa diante de Deus. Para mim ser salvo. Agora, para que eu possa ser revestido, e a Bíblia diz que a finalidade do Espírito Santo, uma das finalidades é para que haja um revestimento, para que hoje haja ousadia, né, para pregoar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Sim, aí sim eu preciso buscar o Espírito Santo com mais afinco, com mais devoção, com mais vontade, certo? Então, nós temos que entender que é uma bênção, mas não é uma segunda bênção, como eles dizem, que condiciona a salvação ao batismo do Espírito Santo, tá? Não é dessa forma, tá bem? Então a salvação não está condicionada ao batismo, ela está condicionada à minha regeneração, à minha devoção a Cristo, ao meu arrependimento, ok? Então nós podemos observar aí que nesse caso, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, né? Os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Né? Então podemos ver isso também em Lucas capítulo 10 e versículo 20. Vamos ver o que é que diz Lucas, né? Capítulo 10 e versículo 20. Eu estou um pouco acelerando aqui, irmãos, para que a gente possa terminar o vídeo um pouco antes, tá? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, né? Então, para que eu vou tirar aqui para que você possa ver melhor, né? Ver melhor aqui
Vê melhor aí, ó. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a alegria que o cristão deve ter. Lógico, ele deve buscar e deve realmente buscar o batismo com o Espírito Santo? Deve. Precisa sim. Hoje, nos dias atuais, nós vamos ver que aí mais para frente a lição, nós precisamos, isso é urgente, certo? Isso é urgente que nós buscamos o Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo para que sejamos revestidos do poder, da graça, da misericórdia de Deus, para que nós possamos falar do Evangelho, falar de Cristo, né? Possamos fazer aí missões. Esse era o objetivo do revestimento de poder, de ousadia, né? Então, mas se eu não sou batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que não esteja salvo, que não seja salvo, porque antes eu devo me alegrar pelo meu nome estar escrito no livro da vida, ok? Então é essa alegria que o cristão deve ter em primeira mão, amém? Vamos lá. Então, nós já falamos aí sobre as duas bênçãos, né? Como alguns acreditam, não é dessa forma, tá? Ela não está condicionada ao nosso, ao nosso, à nossa salvação. E no conceito teológico, né? No conceito teológico, eu falei para vocês, né, que é um revestimento de poder, inicia o crente no serviço, na expansão do evangelho, que significa que enquanto houver almas para ser ganha, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, continuará a batizar, né? Então é para isso, o objetivo principal é isso. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49, certo? Então é isso, né, no conceito teológico, essa é a finalidade de sermos batizados e procurarmos ser batizados com o Espírito Santo, meu querido. Se você não é batizado ainda, o que você está fazendo? Busque a Deus, né? Existem regras, né? Vamos ver aqui, a lição vai falar sobre isso. Existe regra para ser batizados? Nós vamos ver aí ao longo desse vídeo, ao longo dessa lição, que não, né? Não existe regra rígida, né, para ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho isso aqui mais à frente. Amém? Vamos lá. O propósito do Espírito Santo, né, com o propósito do batismo no Espírito Santo. Agora o segundo tópico, o batismo, o propósito do batismo no Espírito Santo, né? Aqui nós vemos no caso de Paulo, né, que Ananias vai lá, o Espírito Santo envia ele até a casa de Ananias e ali Ananias fala para Paulo, né, no caso, né, no momento da conversão dele, ser cheio do Espírito Santo. Nesse texto nós não vemos Paulo falar em outras línguas, mas acredito que sim, né, ele possa ter falado, ter evidência do Espírito Santo, mas o texto não relata com que Paulo falou, né? Nós vemos aqui também no caso em que Pedro ainda estava falando, né, essas palavras do Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem, né? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, né? Eles não esperavam essa situação. Nós cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos que, quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar, né? Como nós já falamos no início, Atos capítulo 2, versículo 39, tá? Agora nós vamos falar sobre o propósito no Espírito Santo. Com a finalidade, né? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade de ser batizado no Espírito Santo, né? A finalidade de sermos batizados no Espírito Santo é para termos o poder, né, para uma vida santa, né? Isso também não quer dizer que todos que são batizados têm uma vida de santificação, tá? Eu não estou querendo dizer aqui quem é batizado, porque o que existe hoje no meio cristão, em muitas das igrejas, que o batismo com o Espírito Santo é um termômetro.
Ele serve como um termômetro, onde as pessoas elas julgam umas às outras, né? Existem dois grupos de pessoas dentro da igreja, os que são batizados e os que não são batizados. Isso não é correto, né? Isso não quer dizer porque as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo têm uma vida de santificação, têm uma vida de devoção a Deus, ok? Isso a Bíblia diz que os espíritos, né, enganam, né? Existem os falsos profetas que enganam a muitos, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes ele foi batizado e ele aprendeu a falar aquela língua, mas na verdade ele não tem uma vida santificada, ele não tem uma vida de devoção ao Espírito Santo. É melhor que você não seja batizado com o Espírito Santo e ter uma vida de santificação, uma vida irrepreensível diante da sociedade e de Deus, do que você ser batizado e depois você sair escandalizando o nome da igreja, o nome de Cristo, ok? Então nós precisamos ter muito cuidado. Então essa situação de usar o Espírito Santo como um termômetro dentro da igreja, isso não é correto, isso não é legal, né, para quem é batizado e nem quem é para quem não é batizado, né? Porque muitos dizem, o camarada prega que é uma bênção, ele é batizado com o Espírito Santo. Eu já vi muitos, né, colegas, inclusive tenho amigos meus que hoje eles são pastores, lógico, hoje eles são batizados, mas que na época em que nós nos conhecemos, ele pregava que era tremendamente, né? Nosso amigo Napoleão de Castro, era uma bênção, um jovem na época ainda, ele pregava que arrebatava a igreja, o Espírito Santo usava ele poderosamente, mas no entanto, na época ele não era batizado com o Espírito Santo, né? Então, e falava, e tinha uma vida de santificação, tinha uma vida irrepreensível, né? Diferente de muitos que foram batizados e vivem numa vida pecaminosa e vivem numa vida aí, né, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então eu te chamo a atenção para que você possa rever os seus concertos, rever a sua vida íntima com Deus, né, para que você possa se consertar, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer novamente maravilhas e prodígios através da sua vida, na vida de outras pessoas. Afinal de contas, você foi chamado para ser canal de bênçãos, foi batizado para o serviço da igreja, a serviço da igreja, a serviço de Cristo, tá? Para fazer uma obra, tá? E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se você foi batizado, se você aceitou Jesus Cristo, não podemos olhar para trás, para que não venhamos ficar como a mulher de Ló, se tornando uma estátua de sal, ok? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, né? Como poder para uma vida santificada, uma vida santa e a serviço eficaz, né? O propósito da pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né? Aqui alguns dizem que quando João falou que batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Que existiam ali dois batismos, na verdade é o mesmo batismo, ok? Esse fogo aí, quer dizer, alguns dizem também que era o fogo da condenação. Isso não é correto, porque esse fogo da condenação é para quem não aceitou a Cristo, né? Mas nós já aceitamos a Cristo, nós já fomos purificados, já fomos purificados pelo fogo de Cristo. Então esse fogo aqui é um fogo que nós podemos ver isso lá em Números, se não me falha a memória, quando ele vai falar sobre os utensílios que os Israel vencia ali, e aí existia uma regra, existia ali uma ordem de que aqueles utensílios eles fossem purificados no fogo, né? Aqueles que resistissem ao fogo deveriam ser purificados no fogo. E os que não resistissem ao fogo, que fossem purificados na água, né? Eu não me falo em memória agora onde está o versículo, o capítulo, mas você pode ler o livro de Números, com certeza você vai encontrar até um álibi para que você possa ler a palavra de Deus. Amém? A capacitação do Espírito Santo, né? A capacitação do Espírito Santo, nós podemos aqui observar que vamos falar sobre, vai falar novamente sobre a imersão, né? Viver mergulhado no Espírito, né? Para evangelizar, para fazer a obra de Deus, certo? Então essa capacitação é um dos atributos, é uma das finalidades do Espírito Santo na nossa vida, é nos capacitar, certo? Para fazermos a obra de Deus, fazermos a evangelização, levar as boas novas do Evangelho às pessoas que precisam ouvir falar de Cristo. Amém? E aí nós temos uma necessidade real e atual, né?
Não existem regras no Novo Testamento para recebê-lo, né? Nós vamos observar aqui, deixa eu trazer novamente a nossa lição para você, tá? Capacitação nós já falamos. Vamos falar, não existem aqui, já falamos sobre a capacitação, vamos passar para a necessidade nos dias atuais. Tenho que correr, senão, como eu falei para vocês, o vídeo fica muito longo, né, meu querido? Então fica muito difícil vocês ficarem aí 1 hora falando aí e tal. Amém? Mas fica conosco até o final. E olha, mais um parênteses, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, faça o nosso ministério, a palavra de Deus ser difundida, certo? Ser alcançada nos corações de quem ainda não conhece a Cristo, que é através do Espírito Santo na sua vida, né? Que foi essa a finalidade do batismo no Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você seja canal de bênção, seja evangelizador, seja missionário, tá? Ser missionário não é só ir lá nos Estados Unidos, na África, ir lá em outros países, não. Você pode ser missionário na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, porque é assim que a Bíblia diz, tá? Ficar em Jerusalém até do alto ser revestido, depois nós deveríamos sair pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, ok? Então é essa sequência também, amém? Uma necessidade atual. Vamos lá. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores, né? E em que seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então era uma necessidade real e é uma necessidade atual. Era uma necessidade real naquela época e é uma necessidade atual hoje, tá? Então, para quê? Para que nós possamos, né, ser revestidos do poder de Deus, para que nós possamos ser revestidos e sermos testemunhas, né, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É essa sequência, tá? Mas existe alguém que já quer ir lá quer ir primeiro aos confins da terra e depois quer ir voltar. Não. Primeiro você tem que ser missionário na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Depois você vai às cidades vizinhas, vai aos estados vizinhos e você vai chegar aí aos confins da terra, tá? Como receber esse batismo, né? Aí alguém pode perguntar, mas e aí, Claudevan, como é que eu faço para receber esse batismo? Olha, não existe regra rígida para receber o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá? Existe uma regra, sim, mas não é uma regra rígida. Qual é a regra, então, Claudevan? Que você aceita Cristo como seu Salvador, né? Assim arrepende dos seus pecados e assim, então, você vai buscar o Espírito Santo e conforme Deus assim o quiser, assim conforme o Senhor Jesus Cristo quiser, no tempo dele, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Mas é preciso ter paciência, é preciso ser insistente na busca, né? Não vacilar, não se desestimular do batismo. Já orei esse ano inteiro, para que muitas das pessoas até colocam nos projetos de vidas, né, que as igrejas fazem nos inícios do ano, né, que é o mês de janeiro, o mês profético, e muitos deles que não são batizados até colocam nos seus projetos que eles sejam batizados naquele dia, naquele ano, e muitos não conseguem ser batizados naquele ano, e aí já no ano seguinte, às vezes já nem colocam mais esse item, né, nos seus projetos, na sua grade, né, de desejo. Por quê? Porque foram desestimulados, perderam a fé, não querem mais insistir no batismo com o Espírito Santo. Um conselho que eu te dou é que você insista, que você continue buscando, para que você possa ser batizado com ou no Espírito Santo. Porque você já foi batizado pelo Espírito Santo. Agora você precisa ser batizado com ou no Espírito Santo. Amém? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual, né? Então aí, ó, não existe regras rígidas do Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo e oração e paciência. Essas são as regras básicas que você precisa ter.
ser paciente, esperar no tempo de Deus, com certeza você vai alcançar essa grande bênção aí do Senhor Jesus. E as outras línguas, nós já falamos, né, também sobre que é a glossália, nós já falamos sobre a xenolalia. A glossália são idiomas, né, que eles existem, que muitos conhecem os idiomas. Naquela época eles ouviam os discípulos falarem nos seus próprios idiomas, né? Mas Paulo, nós falamos também já que no início sobre a xenolalia, quando Paulo fala que ele falava em línguas estranhas, né, se comunicando com Deus, isso é uma xenolalia, ele não conhecia, alguns dizem que é as línguas dos anjos, nós não podemos afirmar isso, ok? Então, como baseado aqui, ainda que eu não falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, tal, isso não temos aí base para isso, nós não sabemos que língua que é, mas independente de qual seja a língua, o importante é que naquele dia, quando nós chegarmos lá no céu, todos nós vamos nos compreender uns aos outros e falaremos a língua que o Senhor assim nos conceder. Amém? E aí nós temos também, né, não é só a paciência, né, a oração, mas no nosso credo, né, note que na nossa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, acrescenta assim, ó, mas somente a evidência inicial e a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, 22, e a manifestação dos dons, né? Então, ou seja, é preciso nós termos aí essa paciência e insistir na busca do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos passar um pouquinho aqui, nós já falamos sobre as línguas, a função das línguas, né? Nós já falamos. Nós já falamos, né, sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, como nós falamos lá de Paulo, falamos lá no início, falamos sobre Marcos, capítulo 16, versículo 17, 16, 17, né, que fala que Jesus Cristo, que ele fala que eles falaram em outras línguas, ou seja, é uma evidência do Espírito Santo, é o não falar em outras línguas, tá? Só que existem pessoas, né, que eles foram batizados, né? Existem pessoas que eles foram batizados, mas como eu falei no início, que muitas das vezes por uma falta de ensinamento, por uma falta de incentivo, e eles não voltaram mais a falar. Porque eles, às vezes, eles ficam temerosos de achar que aquele desejo é da carne, né? Que está aí, mas meu querido, se você está num culto onde existe a plenitude e a graça do Espírito Santo, existe a manifestação tremenda do poder de Deus naquele ambiente. Eu acredito que qualquer pensamento carnal já foi queimado ali pelo fogo de Deus, né? Pelo fogo do Espírito Santo. Então, se você vem esse desejo no seu coração arde para que você venha falar noutras línguas, e se vem isso na sua mente, no seu coração, você volta a falar noutras línguas, tá? Existem testemunhos que as pessoas falam, fui batizado, eu estava falando, sonhando, tive um sonho que eu falava noutras línguas e tal, e já vi pessoas que dizem que foram batizados sonhando, né, dormindo, né, e acordaram falando noutras línguas, existe isso. Então, mas a evidência é não falar noutras línguas, mas muitas das pessoas não evidenciam ou não falar em outras línguas porque tem medo de estar falível, né? Seja do coração, que seja da carne, tem medo de pecar contra o Espírito Santo. Então isso realmente é perigoso, nós não devemos ter muito cuidado. Mas se você está num ambiente cheio do poder de Deus, cheio da glória, da graça de Deus, eu acredito que todo pensamento carnal ele já foi extirpado do meio da congregação. Porque a Bíblia diz que o pecado não permanece no meio da congregação, né? E eu acredito que nesses momentos aí, quando existe o poder de Deus, existe a graça de Deus, e vem no seu coração esse desejo de falar em outras línguas, você pode sim, não tenha medo, né? Seja submisso ao Espírito Santo, dê ouvido ao Espírito Santo para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Então nós temos aí uma conclusão, né? Com o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, certo? Essa é a nossa conclusão. E eu ainda trago mais uma outra conclusão aqui. Vamos falar sobre uma conclusão onde fala sobre o Espírito Santo. Ali,
quando foi visto, né, nós sabemos que eu falei que o Espírito Santo é um ar, certo? Que a Bíblia diz que ele veio como um vento, né, impetuoso e que encheu toda a casa, mas que encheu toda a casa não foi o vento, mas foi o som, certo? Mas nós sabemos que o vento, né, o ar, é uma das simbologias do Espírito Santo. E nós podemos observar que o ar, ele alimenta, ele vivifica, né? Ele vivifica os pulmões, a vida orgânica. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 8 e 10, na visão que Deus deu ao profeta sobre o vale de ossos secos, vimos nos corpos, no vale ali, vimos nos corpos ossos, nervos, carne e pele. Mas nós não vimos a vida, porque a vida até não houve vida até que o Espírito de Deus soprasse sobre eles, ok? E aí o que muitas das vezes nós vemos aí as pessoas cheias de ossos, cheias de nervos, cheias de pele, mas estão sem vida, porque ainda não deixaram que o Espírito Santo de Deus assoprasse sobre as suas vidas. Então, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, o horário independente do que você está assistindo esse vídeo, deixe que o Espírito de Deus assopre sobre a sua vida e você possa ser vivificado no poder de Deus, na graça e plenitude do Espírito Santo. Amém? Então, embora que existam muitos crentes dessa forma, eu espero que você não seja um deles. Seja diferente, faça a diferença para que Deus possa abençoar a tua vida. Então, aqui eu encerro. Meu muito obrigado a você que ficou até agora comigo aí, juntinho, lado a lado, né? Eu aqui desse lado e você do outro lado da telinha. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero espiritualmente e materialmente, que a sua vida venha ser vida e canal de bênção para a vida das outras pessoas, que a sua família seja abençoada na face da terra, que os seus filhos venham ser ministros na casa de Deus. Esse é o nosso desejo para a tua vida. Amém? Então, assim eu encerro. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, as suas dúvidas aqui na timeline desse vídeo, que nós vamos tirar todas elas assim, conforme Deus for nos concedendo a graça e a misericórdia dele. Amém? Fica com Deus para todos sempre. Amém.